ouvindo a oração de Cristo, a oração maior que temos do Senhor naquela noite derradeira da sua prisão. Nós vamos focar hoje, então, nesta oração, mais uma vez, João 17, Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 17, e nosso foco está do verso 17 ao verso 19, mais um trecho para nossa edificação desta longa oração do Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso mediador pleno, Jesus Cristo. João 17 e 19, e nesse texto que vamos ver nesta noite, está o verso que temos escolhido, ou temos entendido como um verso-chave nesta oração. Em poucas palavras, tremendas verdades são colocadas aqui no verso 17. Vamos recordá-lo primeiro isoladamente. João 17 diz assim, vamos falar juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem, aí está a longa oração de Jesus, do capítulo inteiro de João 17, como parte da narrativa de João, de muito que se passou naquela noite, quando celebraram a ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia, mas o Evangelho de João narra em muitos capítulos, começando no capítulo 13, muitas conversas que se deu ali naquela noite, e essa oração também que Jesus fez. Então, quando olhamos no verso 1 do capítulo 17, temos ali o início da narrativa, e o evangelista diz no verso 1 desse capítulo 17 assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí está o início da oração, que já posiciona aí para nós a oração de Jesus, e também o relacionamento entre ele e Deus, e a questão da glória, da vida eterna, a obra dele e aqueles que são dados a ele, chamados pelo Senhor, que pertencem a ele. E aí nós avançamos na oração, nós vamos focar então a partir do verso 17, mas olhe os dois versos anteriores, que são relevantes para os versos 17 e 19. Antes então, versos 15 e 16, Jesus orando então, ele diz o quê? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mais uma vez, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí então vem os versos 17 e 19, nosso foco. Vamos receber a palavra com o coração aberto, mente alerta, que a palavra abençoe cada vida aqui nesta noite. Diz assim o Senhor Jesus Cristo, ainda orando, pedindo por nós: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Mais uma vez a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Esta é a palavra do Senhor. Deixe-me falar para você de Oliver Cromwell.
Talvez alguém aqui já ouviu falar dele. Foi uma figura que marcou a história inglesa. Lá no século XVII, a Inglaterra passa por muitos agitos políticos e há sistema monárquico e um sistema onde há um certo absolutismo, há um levante para que o rei divida poder com o parlamento e surge então esta revolução parlamentarista contra os realistas, aqueles que eram a favor então da monarquia como estava. E neste movimento surge Oliver Cromwell, e ele se torna um dos líderes, se destaca ali. E aquele movimento acaba depondo o rei Carlos I da Inglaterra, e a Inglaterra entra ali em alguns anos, a única época então que ela esteve sem um rei no poder, um monarca. E ficou então um governo bem parlamentarista. E aí o parlamento então aponta Oliver Cromwell como Lorde Protetor da Inglaterra. Ele se torna o líder ali do governo. E ele exerce essa função de 1653 a 1658. Depois acaba falecendo de malária. Mas Oliver Cromwell exerce o poder nesses dias de embates políticos, mas também havia um embate religioso na Inglaterra. E ele é uma pessoa que se converteu, se tornou um protestante da linha puritana. E quando dizemos puritano, é preciso entender o que foi esse movimento na Inglaterra. Há uma interpretação caricata que é usada aí em forma comum sobre puritano. Não é esta a interpretação, mas se refere realmente a buscar o cristianismo da reforma, conforme a palavra de Deus, a pureza da palavra. Mas enfim, então ele é e naqueles dias ali também então havia aqueles embates acirrados entre protestantes e católicos. E esse é o cenário lá onde está esse sujeito, Oliver Cromwell. E ele, num dado momento, percebe que falta prata para se cunhar as moedas. E a situação está difícil, porque as moedas precisavam ser feitas de metal realmente precioso. A moeda não era com a nossa de papel nos nossos dias. Então não era tão simples de ficar fazendo dinheiro como o governo faz hoje. Mas enfim, é preciso prata. E ele envia então soldados, pessoas para buscar prata. O governo precisa. E eles voltam com um relatório, informações. E uma das informações que é dada a Oliver Cromwell é que entre as fontes de pratas que encontraram estão os chamados estátuas de santos das igrejas. Há muitas estátuas de santos feitas de prata. E Oliver Cromwell, sem hesitar, dá as ordens: confisque os santos, derreta-os e ponha-os em circulação. Derreta os santos e os ponha em circulação. Bem, seja lá o que se passou ali, com relação a essa história, a verdade é que ela ilustra bem o que Jesus está dizendo aqui. Os santos devem estar em circulação, não parados, estagnados, mas em ação. E é sobre isso que ele ora aqui nestes versículos. Santos que estão comissionados, estão com uma missão. E quando nós vemos esses poucos versos, precisamos atentar para interpretá-los e entendê-los, um paralelismo entre o Senhor Jesus Cristo, santificado e em missão no mundo, um paralelismo dele nessas questões, nesses aspectos, em relação a nós também, como santificados e em missão no mundo. Há uma diferença, mas há também semelhanças e alguns pontos se tocam. Um paralelismo então entre Cristo e nós, entre Cristo santificado e a nossa santificação, entre a missão de Jesus Cristo e a nossa missão como discípulos dele. Mas enfim,
santos comissionados. Comissionados em que sentido? Não como aqueles que essa palavra comissão, comissionado, tem alguns sentidos, não naquele sentido talvez primeiro que pensamos como alguém que recebe uma recompensa financeira por uma dada atividade. Não, comissionados no sentido daquele que foi incumbido de uma missão definida por alguém que está autorizado a incumbir a esta pessoa a fazer esta missão. Enfim, o que Jesus Cristo diz a você, discípulo de Jesus Cristo, aqui nesta noite, a você, um santo comissionado, é que há uma missão. Há uma missão. Assim como me enviaste, diz Jesus na sua oração, eu os enviei. Jesus é enviado no sentido de encarnar, vir à terra, andar entre nós, ser Deus conosco, Filho de Deus, para a nossa redenção e salvação, mas Ele também nos envia. Então, eu e você somos enviados, somos comissionados. Há uma tarefa, temos essa incumbência dada por Jesus Cristo, temos uma missão. O ser humano tem um grande vazio, nesses dias isto é óbvio, mais talvez do que nunca, não sei. Mas nós olhamos a sociedade, a cultura à nossa volta, que vazio, as pessoas estão vazias do quê? Elas não têm uma causa realmente que justifique as suas existências e vida. As pessoas não têm um chamado transcendente. Então, temos sim as nossas missões e causas, como por exemplo nossa profissão, e nós vamos para cá e para lá, cada um de nós na sua atividade, ou dentro do lar, e alguns na escola, etc. Mas todos ficam sentindo que falta algo mais. E por aí há então se apegar a uma série de coisas para tentar encontrar alguma coisa que transcenda este nível em que nós agimos com algumas missões, mas que são tão mundanas, tão imanentes, que não respondem plenamente ao nosso espírito, é o anseio deles. Mas o discípulo de Jesus Cristo não sofre desse mal. Ele é enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Tem uma comissão, tem uma missão. Quando levanta cada dia, quando recebe um ano novo, quando atravessa esse ano e atravessa a sua vida. Nós somos renascidos em Cristo para uma causa. Nós temos as causas menores que nos movem, mas acima das causas menores está uma causa maior que define-nos nas causas menores e que torna as nossas causas menores servas da causa maior, da missão maior. Nossas missões menores do dia a dia estão a serviço de uma missão suprema que realmente responde ao nosso anseio espiritual mais íntimo, mais profundo. Há uma razão para levantar a cada dia. Uma razão que transcende as lutas do dia, onde teremos algumas vitórias, talvez frustrações, haveremos de enfrentar embates, as incertezas da vida. Há algo mais que transcende a tudo isto, e dentro desta transcendência, todos esses embates, incertezas e vitórias encontram um propósito, então, acima de tudo. Há uma causa para o crente, uma causa justificável, porque as pessoas podem abraçar causas maiores para tentar empurrar a vida, mas causas não sustentáveis. Nós estamos falando aqui de ser enviado, ser comissionado simplesmente pelo Senhor Jesus Cristo. Este aqui que antevê a sua morte e em controle da sua morte é aquele que rompe com a morte e vive para sempre. Este Senhor, Deus conosco, é que nos envia. Eu e você, então, temos uma missão. Como é maravilhoso viver sabendo lá dentro do meu coração que em tudo que eu faço eu sou, e no correr dos anos da vida, diante da imanência deste mundo tão transitório e até da minha vida tão transitória, eu levanto sempre, cada dia, sabendo, eu estou no mundo para, acima de todos os propósitos, um propósito maior, totalmente justificável e sustentável. Essa crise do mundo não é uma crise do crente, do discípulo de Jesus Cristo, de cair neste vazio e ficar se apegando causas não sustentáveis e justificáveis para o espírito humano.
Eu creio que grande parte, por exemplo, do abraçar a causa do verde, ecologia nos nossos dias, é uma tentativa de suprir isto, de encontrar algo mais que vá além de si mesmo, para que dê algum sentido, preencha o espírito humano. Claro, nós não estamos aqui dizendo que não deve haver um cuidado com a criação do Senhor. Aliás, nós temos toda uma razão para cuidar da criação, porque nós entendemos que a criação é do Senhor, ela nos é dada, não é nossa, para o nosso uso, e respondemos diante de Deus. Nós não cremos que a criação, ou o que chamam de natureza, está aí por um acidente, não tem nenhum valor intrínseco em si, podia existir, não existir, foi um acidente, pode acabar também. Não, há todo um propósito divino. Então, há uma razão para isso, mas ainda assim, se não for o enviar de Cristo, isto não pode responder em si ao anseio mais profundo do ser humano. Mas eu creio que a maior parte das pessoas abraça essas causas com um fim religioso, tentar satisfazer este vazio lá dentro. Nós temos uma causa tremenda dada por aquele que é o Senhor da história das nossas vidas e que nos amou até a cruz. Há uma missão, meu irmão, minha irmã, onde você está, onde você labuta, dia dentro, dia fora, nos seus convívios e tudo mais. Há uma missão, você é uma pessoa em missão. Uma missão de que tipo? Que tipo de missão? Ela tem uma natureza de impacto, é uma missão de impacto. Veja que Jesus diz: eu os envio ao mundo. Mas primeiro ele diz: assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Aí está uma preposiçãozinha junto com um artigo, ao. E nós usamos isto, e na nossa língua acaba tendo uma força muito fraca, mas na língua em que foi escrito aqui a palavra de Deus, fica muito mais forte. Nós temos esta ideia implícita também no português, quando nós usamos aqui este a, ou para, não é? Para o mundo, dizemos aqui, ao mundo. Poderíamos substituir por para o mundo. Enfim, a ideia é de fora a dentro. De fora a dentro. Há esta dimensão de não pertencer ao ambiente e romper o ambiente para penetrar o ambiente. É esta a força aqui. E nós podemos ler isso aqui de raspão e não entender isso. Quando Jesus diz: quando tu me enviastes ao mundo, ou tu me enviastes ao mundo, do que ele está falando? Deus irrompe na história da humanidade, na forma da encarnação. Deus, Jesus Cristo, irrompe agora como homem, Deus, homem entre nós. Ele adentra a nossa história. Ele adentra a nossa história. E aí a palavra mundo, sempre precisamos lembrar que não é o planeta Terra, mas toda esta mentalidade que domina a humanidade, que é toda formulada à parte das Escrituras Sagradas, que nos revelam então Deus, e Deus conhecido em Jesus Cristo. O mundo que propõe uma visão de vida, existência, de ser e levar os anos desalinhados com a verdade das Escrituras Sagradas. Esse é o mundo. É aquela mentalidade de secularista, mentalidade que vive para o aqui e agora. Esse é o mundo. Então ele é avesso a Deus. E mundo aqui tem esse sentido. No Evangelho de João aparece tantas vezes a palavra mundo, sempre com este sentido. Mas aí está então nossa missão, quando nós entendemos isso, uma missão de impacto. Eu os enviei ao mundo. E nós lemos os versos anteriores, 15 e 16, quando Jesus Cristo diz: não peço que os tires do mundo. Primeiro ele diz, ou ele diz ali também, eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Opa, então, se não são, vamos cair fora. Aí ele diz: não peço que os tires do mundo. E Jesus nos coloca nessa situação, mas que os proteja do maligno. Temos que estar no mundo. Nós não somos do mundo, mas não estamos autorizados a sair do mundo,
E estamos no mundo então como? Para impactar o mundo, para impactar. Então esta missão de impacto, porque somos enviados para dentro do mundo, como estranhos dentro do mundo, é algo que exige o quê? E haveremos de ser, se nós estamos realmente enviados por Cristo, uma contraposição. A nossa presença como discípulos de Jesus Cristo, dentro do mundo, é sempre uma contraposição. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar, só isto já estabelece uma contraposição nas nossas convivências lá no ambiente profissional, lá dentro entre os parentes, entre os vizinhos, quem sabe, entre amigos. Podemos ter os relacionamentos, devemos ter. O Senhor Jesus Cristo disse: eu não peço que os tires do mundo, estamos aí nós para ficar no meio do mundo, mas essa contraposição, e alguns crentes têm um pouco de dificuldade com isto. Do mundo é esperado algumas dificuldades, às vezes, do mundo com a nossa contraposição, mas é interessante que alguns crentes têm, e até aí, não é, a luta de alguns proponentes, tanto do meio católico, como do meio evangélico, até do meio batista, dessas visões progressistas, para eliminar essa tensão. Mas o fato é que nós estamos aí para ser contraposição com a cultura, a sociedade, e aí sim é que vai se fazer alguma diferença. A ideia aqui, inclusive, envolve o conceito que se usa, às vezes, em táticas de espionagem ou militar, o conceito de infiltração. Talvez podemos preferir até, nós somos subversivos no sistema e do governo do mundo. Nós estamos falando do sistema políticos que aí estão, mas essa mentalidade mundana toda concatenada que domina os seres humanos, e eles encontram um ponto comum nisto, é o mundo formulado, pensando, vivendo a parte da revelação de Deus, as Escrituras que nos fala de Cristo, encontro com Deus em Cristo. Esse mundo aí que não conhece isso, essa transformação, que não é do Senhor, nós somos subversivos, e nós andamos e falamos. Pelo nosso comportamento há uma contraposição. Quando se manifesta a oportunidade, aí nós manifestamos a verdade de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho. Aí explicamos ou deixamos uma pequena nota ali se a oportunidade nos dá. E há essa contraposição no mundo e na cabeça das pessoas. Somos reconhecidos. Eu conheci um pastor que era um pouco mais velho do que eu, mas ele na juventude, depois de ter se convertido, um dia ele teve uma crise e ficou um pouco revoltado com Deus, aquele negócio todo, e resolveu abandonar a fé, abandonar a igreja, tudo mais. E ele até mudou de lugar, cidade, para ninguém conhecê-lo, ele começar tudo de novo. E ele arrumou um emprego numa loja, e ele estava trabalhando naquela loja, no balcão, e logo ali nos primeiros dias, num dado dia, uma pessoa veio, ele atendeu a pessoa e começou a conversar e tratar, e daqui um pouco a pessoa do nada diz para ele, ou pergunta para ele: você é crente, não é? Ele quase dá um pulo para trás, pensou que ia fugir, ia mudar, abandonar a fé, e de repente é reconhecido e revelado. O subversivo foi apanhado, mas enfim, naquele dia ele entendeu que ele não podia fugir. E através daquilo Deus mexeu com ele e ele voltou. Se ele era do Senhor, não tem mais como deixar. É para sempre. E retornou para os caminhos do Senhor e se tornou um pastor depois. Mas enfim, quando nós realmente somos legítimos, essa contraposição se manifesta na nossa postura, na forma de nós vermos a vida e manifestar como vemos a vida. É diferente do mundo. Enfim, esta missão de impacto, isso nós fazemos como igreja, quando nós nos ajuntamos e cultuamos regularmente aqui. Isso impacta o mundo sabe que é um povo de Deus aqui. Também quando nós nos organizamos em alguns esforços para dentro do mundo, quando nós nos organizamos, por exemplo, para apoiar trabalhos missionários, colocar o Evangelho em outros lugares, nós estamos fazendo essa contraposição, estamos indo ao mundo. Mas, talvez ainda mais importante, ou tão importante quanto qualquer outra possibilidade, as nossas rotinas,
Nós somos ali enviados ao mundo. Lá na casa onde você está, você é enviado ao mundo. Você é enviado ao mundo no sentido de levar seus filhos ao Senhor, de educá-los no caminho do Senhor, de abençoar o seu cônjuge como crente, edificá-lo, e daí por diante no seu trabalho, etc. Enfim, a missão de impacto, impactando o mundo, porque é ao mundo, para o mundo. Nós vamos adentrar o mundo, nós adentramos o mundo e ficamos no mundo, infiltrados no mundo, não sendo do mundo, para impactar o mundo, ser uma contraposição no mundo. Esta é a oração de Jesus Cristo aqui. Mas como podemos impactar o mundo? Quem somos nós? Quantas vezes sentimos-nos intimidados, incapacitados? Talvez estou falando aqui, uma grande parte de pessoas que diria: olha, eu me sinto tão incapacitado. Nós somos nós temos essa missão de impacto, mas esse impacto é após santificação. É após a santificação. Jesus Cristo diz: eu me santifico e que eles sejam santificados. Jesus fala de si mesmo e depois fala de nós. Eu me santifico e que eles sejam santificados. Para causarmos um impacto, é preciso distinção. Se nós estamos no mundo e nós somos do mundo, somos igual ao mundo, não tem impacto nenhum. Para causarmos o impacto, sermos uma contraposição, nós precisamos ter uma distinção do mundo. E aqui Jesus Cristo fala, vai buscar esse termo santifico, santificado, e temos a palavra santo, todos aí da mesma raiz. Qual é o sentido dessa palavra? Nós sabemos que o primeiro sentido dessa palavra é separado, separado. Nós temos a palavra um tanto quanto desgastada, porque nós sempre a conectamos com a doutrina católica romana de beatificação, e aí existe lá aquela ideia de, através de um triar lá, de todo um processo no Vaticano, chega-se à conclusão que alguém que já faleceu é um cristão, foi um cristão em vida de primeira classe, os outros tipo segunda classe, enfim, há uma diferença aí entre um e outro, e eles podem fazer mais em termos disso e daquilo, conforme o Vaticano concede ou reconhece, etc. E aí nós ligamos isto, e isto traz até um sentido negativo para a palavra, e nós pensamos que é algo então que pertence a um outro mundo distante de nós. Este não é o entendimento bíblico. O entendimento bíblico não tem nada a ver com essa doutrina. Aqui Jesus Cristo está orando por todos nós, e Ele diz: eu me santifico e que eles sejam santificados, que eles sejam santos, isto é, que eles sejam separados, que eles sejam distintos. E aí envolve dois aspectos de distinção, de santidade que tem a ver na nossa vida. Primeiro, em nós enquanto ser, enquanto mentalidade, dimensão espiritual. O Senhor Jesus Cristo me transformou, me perdoou, me deu uma nova vida, reconciliou com Deus, e eu vivo para Ele, vivo para a glória de Deus. Então eu sou distinto do mundo, eu sou separado do mundo nesse sentido, no meu próprio ser, enquanto pessoa. Mas há um outro sentido que é consequente deste, e um sentido que inclusive encontramos muito no Velho Testamento, quando lá alguma coisa era separada exclusivamente para a liturgia do culto do Velho Testamento. Podia ser aqueles que eram escolhidos para ser sacerdotes. Eles foram separados do povo de Israel para se ocuparem estritamente do sacerdócio. Mas às vezes, algum utensílio do templo, que era usado para as liturgias do templo, eram também separados, santificados. Agora vai ser usado só para isto, mas mais nada, tem que ser usado apenas para o culto ao Senhor aqui nas liturgias do Velho Testamento. Então, separação dupla. Enquanto ser, nós somos separados, mas nós somos separados também para uma missão, para uma ação. Jesus Cristo é distinto do mundo e Ele entra no mundo. Distinto porque é Deus conosco. Mas Ele também foi separado, foi santificado
Isto é, para esta missão de vir ao mundo e nos trazer a salvação. Então, paralelo ao que acontece com Jesus Cristo, não igual, mas paralelo, acontece em nossas vidas. Somos separados para Deus, fomos transformados, reconciliados com Deus em Cristo, não somos mais rompidos com Ele como o mundo é, e somos então separados também para a missão. Nós só vamos fazer o impacto, vamos ser impactados se nós passamos pela santificação, estamos na santificação. Isto é, Cristo transformou a minha vida, mudou a minha vida, sou uma outra pessoa. E agora, como outra pessoa em Cristo, reatado com Deus, vivendo para Ele hoje eternamente, eu agora então sou distinto do mundo, impacto o mundo e procuro impactar o mundo, comunicando o Evangelho, a verdade do Evangelho às outras pessoas que precisam também serem resgatados do poder, do domínio do mundo, da cidadania do mundo, para vir para as fileiras do Senhor. Então, o impacto somente após a santificação. Eu me santifico, que eles sejam santificados. Aí estão os santos comissionados nesta tremenda missão. Há uma missão cada dia, cada ano das nossas vidas, para a nossa vida toda. Uma missão de impacto, e uma missão de impacto somente após a santificação. Mas então vamos lembrar, santificação não como mero esforços nossos de boas intenções religiosas, morais. Vamos lembrar bem, essa santificação é a santificação pela palavra, mediante a palavra. Ele diz no verso aqui 19, santifica-os pela verdade. Santifica-os pela verdade. E no verso 17 ele diz o quê? Santifica-os na verdade. A ideia é repetida, é reforçada em poucas linhas 2 vezes. Santificados pela verdade, santifica-os na verdade. E aí nós vamos vendo o Evangelho de João e tudo vai se amarrando no Evangelho nesses termos todos. De imediato vamos lembrar o verso de João 14,6. O que Jesus diz lá? Também parte daquela conversa longa naquela noite, última noite dele. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade. Então vamos entender bem a verdade aqui. É Jesus Cristo, aquele que é e é para sempre. Verdade é isto. Se aquilo que é verdade é hoje não é amanhã, então nunca foi verdade. Pensamos que era, não foi, não é. Verdade é aquilo que sempre é. Somente Deus é a verdade plena. E quando falamos de verdade nas coisas da nossa vida, a definição vem de Deus, aquele que é para sempre. Assim é Jesus Cristo, Ele é a verdade. E ele diz então, santifica-os pela verdade, santifica-os na verdade. Mas ele diz também o quê? A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E novamente tudo vai se amarrando, porque quando nós vamos lá para o primeiro capítulo, prólogo do Evangelho de João, o que nós encontramos lá naquele primeiro verso, a abertura do Evangelho de João? É aquele, era a verdade, estava com Deus, era Deus. Falando de quem? De Jesus Cristo. Aquele que é a palavra, diz lá, estava com Deus e era Deus, palavra. E a verdade, aqui é a palavra, Jesus Cristo. A tua palavra é a verdade. Santificação como? Pela palavra, Jesus Cristo. E por isso que ele diz, eu me santifico. Isto é, Jesus Cristo veio ao mundo e se deu por nós na cruz. Ele se santificou enquanto Deus distinto, santo, numa missão também, se separou para essa missão. E então, através dele,
que é a palavra, é a expressão maior de Deus. Nós temos a palavra escrita, mas o valor da palavra escrita está no quê? Em que ela nos revela quem Deus é e Deus manifestado em Cristo. E a palavra escrita então tem este envolvimento, esse entrelaçar com a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós olhamos a palavra escrita, nós conhecemos Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele nos ensina na vida com Ele. E então Ele, a palavra, manifesta na palavra escrita, vem nos transformar. Ele é a verdade, é a palavra que então nos transforma, nos santifica. Como é que eu me torno então santificado, segundo esta oração de Jesus Cristo, para poder então cumprir essa missão, esse impacto no mundo, através de ser tocado, transformado pela palavra. Na mensagem da palavra escrita que me apresenta a palavra viva, a manifestação de Deus é em Cristo Jesus. Cristo é a palavra e a palavra escrita revela Cristo. Cristo então é este santificado que vem se dar por nós. Por eles eu me santifico. Isto é, em nosso lugar. Ele toma o nosso lugar para nos tornar então separados, santificados para Deus. E aí nós então somos transformados e precisamos ter essa missão em nossas vidas. Aliás, a palavra santificação no Evangelho de João sempre é ligado à missão. Sempre é ligado à missão, não é simplesmente um estado à parte que nada tem a ver com a dinâmica da vida e de estar na vida, de ficar estagnado, ficar isolado. Não, é sempre em relação à missão. Que maravilha, eu e você podemos acordar cada dia sabendo que somos santificados, separados por Deus, para Deus e enviados para o mundo. Nos sentimos muitas vezes só, incapazes, mas lembre-se que o poder não é nosso, nós não estamos numa missão nossa. Nós estamos numa missão daquele que é maior do que o mundo, maior do que todos aqueles que nos cercam. Esse mundo passa e as pessoas passam, na maior das suas prepotências, exaltações, sistemas, pensamentos, pessoas, sabichões, todos vão e não são mais. A palavra do Senhor, a verdade do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que nós representamos. Dela então nós temos confiança, temos certeza. Não é uma questão de quanto nos sentimos intimidados. A palavra de Deus que representamos, a missão que nós temos, não permanece ou cai dependendo da minha capacidade e firmeza. O meu testemunho, muitas vezes que eu sinto tão pequeno, é poderoso, porque eu estou em nome do Senhor, lá onde eu estou, em tudo que eu faço, e como igreja, estamos em nome do Senhor. Que privilégio, meu irmão, capacitados, separados, santificados pelo Senhor, estarmos neste mundo. Agora, que mundo é esse? Você sabe. Um mundo contra Deus, mas que não está bem. Você sabe que eles não estão bem. As pessoas à sua volta não estão bem. Estão esfaceladas. Ainda que corram atrás dos troféus do mundo e conquistem os troféus do mundo, estão fragmentados, arrebentados, estão em tumulto interior. Nós sabemos disso. Não é verdade? É difícil para o mundo cair em si e reconhecer a sua miséria e dependência da graça de Deus. Mas aí estamos nós para falar ao mundo que há esperança, há uma direção para eles, como houve para nós um dia. Que o Senhor nos mantenha firme nessa missão. Conta-se uma historinha de que quando Jesus ascende aos céus, ele é recebido pelos anjos, e então os anjos perguntam, como quase confirmando, então toda a obra foi feita, o Senhor morreu na cruz, ressuscitou. Sim, Jesus diz, toda a obra foi realizada. E os anjos insistem numa outra pergunta: e agora o Senhor ascendeu aos céus, está aqui, como que essa obra vai continuar? Jesus responde: deixei os meus discípulos, eles vão continuar a obra. Deixei a minha igreja. Os anjos têm uma terceira pergunta: se esse plano falhar,
Se os discípulos falharem, tem um plano B? E Jesus responde: não tem plano B, esse é o único plano. E realmente não há necessidade. Porque essa obra, meu irmão, a minha comissão não é de mim mesmo para mim mesmo. A minha comissão diante do mundo, para o mundo, é do Senhor. E é Ele que sustenta a sua obra. E ela não fracassa, e não tem fracassado através dos séculos, não porque os cristãos são poderosos, hábeis, mas porque o Senhor faz esse trabalho mover. E tudo vai passando, e a obra do Senhor continua segundo o plano dele. Deus o chamou para um viver de alto nível, simplesmente comissionado para representar e falar da esperança eterna de Deus em Cristo. Que o Senhor o fortaleça nessa missão, fortaleça essa igreja. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Vamos orar.